Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e na nossa aula de hoje nós vamos falar de um princípio físico muito importante, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Normalmente, nós vamos utilizar este princípio nos problemas que envolvem colisões entre esses corpos ou exercícios que envolvem a explosão dos corpos. Meus jovens, no caso de uma colisão, eu quero mostrar para vocês nesta aula que a quantidade de movimento do meu sistema antes da colisão, ele deve se conservar após essa colisão. E este mesmo princípio se aplica à explosão dos corpos. Vamos entender isso? Vejam bem, vamos representar essa situação com duas bolas de bilhar, ou seja, duas bolas de sinuca. Esse é um método mais comum que vocês vão encontrar em qualquer livro didático, um exemplo bem clássico. Sendo assim, nós vamos representar essas duas bolas de sinuca de tal maneira que uma destas bolas está em movimento e a outra está parada. Meus queridos, nós poderíamos também representar com duas bolas em movimento. Não tem nenhum problema a gente fazer essa análise. Mas para essa nossa situação, nós vamos pegar uma em repouso e a outra em movimento. De tal maneira que nós podemos denominar isso como antes da colisão acontecer, tudo bem? Vamos por etapas. Portanto, nós temos que antes da colisão, essa primeira bola ela tem uma velocidade que vamos representar por v. E a outra bola, como está em repouso, a sua velocidade será igual a zero. Quando a bola que está em movimento ela chega na segunda bola, há uma interação entre elas, ou seja, há uma colisão entre esses dois corpos. Quando as bolas estiverem em contato, haverá uma transferência de impulso entre eles. Vejam bem, a bola que está em movimento, no momento em que ela toca essa segunda bola que está em repouso, de tal forma que ela aplica uma força de módulo F. E como é sabido pela terceira lei de Newton, ou melhor dizendo, a toda ação existe uma reação de mesmo módulo, direção e sentido oposto, não é isso? Vamos entender isso mais. Logo, a bola que chegou, ela terá uma reação de mesmo módulo, porém de sentido oposto. Então, ele terá uma força de menos F. Entretanto, nós podemos considerar que esse sistema do qual as bolas se encontram é um sistema isolado de forças externas. Podemos desprezar qualquer força dissipativa, de tal maneira que nós vamos considerar somente o que acontece dentro deste nosso sistema, ok? Que fique bem claro isso para vocês. O que está de fora do nosso sistema não nos interessa. Sendo assim, meus jovens, isso constitui o que nós chamamos de um sistema isolado. Portanto, se ele é um sistema isolado de forças externas, então somente a força F e a força menos F é que está agindo dentro deste nosso sistema. E para esse sistema isolado, nós podemos interpretar qual vai ser a variação do teorema do impulso. E conforme nós já vimos em aulas anteriores, o impulso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. Vamos representar isso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E quem é a variação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E este impulso é o impulso total do meu sistema. Que fique bem claro isso para vocês, tá bom? Sendo assim, nós temos que menos a força vezes a variação do tempo, mais a força vezes a variação do tempo, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
Vejo que as forças ela têm a mesma intensidade. Isso nós estamos discutindo desde o início dessa nossa aula, não é isso? Porém, como elas estão em sentidos opostos e o tempo de interação entre elas são os mesmos, e por esta razão nós podemos fazer a soma onde elas vão dar igual a zero. Ou seja, nós podemos cortar as forças e o tempo. Ao mesmo tempo, pessoal, nós podemos pegar essa quantidade de movimento inicial e passar para o outro lado da igualdade. Logo, nós temos que a quantidade de movimento final é o mesmo que a quantidade de movimento inicial. Ou seja, a quantidade de movimento que existe antes da colisão tem que ser o mesmo que a quantidade de movimento após a colisão. E a este princípio, meus queridos, nós chamamos de princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, sempre que tiverem um sistema isolado de forças externas, e normalmente a gente considera um sistema isolado é aquele sistema no qual somente forças internas estão atuando. Sendo assim, podemos conceituar que um sistema isolado de forças externas, nós podemos dizer que a quantidade de movimento total, ou melhor dizendo, o momento linear total deve-se conservar, ok? Um grande abraço, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva e divulgue o nosso trabalho para que o nosso canal possa crescer. Fiquem com Deus.